Glória a Jesus. Irmãos, tem um assunto difícil para falar hoje, que é sobre sinceridade. Glória a Jesus. A gente vê um pouco essa palavra, né, no Novo Testamento, não muito, mas pelo que ela representa, né, a gente vê que é praticamente todo o Evangelho, né, porque a palavra do Evangelho fala sobre a verdade. É ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro. E o contrário de sinceridade é falsidade, hipocrisia, né? Tem até um texto, né, em Mateus, vamos abrir lá. (23). O Senhor Jesus Cristo, o título aqui, a partir do verso 13, os escribas e os fariseus são censurados por Jesus. Então o Senhor Jesus, em dado momento aqui, pega pesado com eles e abre muitas verdades ali. E tem um momento de grande sinceridade, né? Para nós brasileiros, eu não sei se os irmãos já viram algum estrangeiro que habita entre nós. Normalmente eles têm esse choque de realidade, né? Eles percebem que o brasileiro, ele não é sincero. O brasileiro, ele tem mania de ficar enrolando para falar as coisas, né? A pessoa fala assim: você gostou? Ah, olha, não sei o quê, dá aquela enrolada e não fala, né? E o brasileiro, quando sai do Brasil, também ele tem dificuldade, porque as pessoas normalmente falam diretamente aquilo que pensam, né? Não, eu não gostei, eu não gosto disso. Você quer? Não, eu não quero, eu não gosto disso. Né? Então o brasileiro, ele enrola. Ah, não, é porque eu comi antes de vir. Ah, não, porque... né? E tem essa coisa de ficar circundando ali o assunto, mas não fala diretamente o que quer e o que pensa, né? Então, para algumas coisas, né, irmãos, às vezes a gente não quer ser deselegante, e é um pouco da nossa cultura mesmo. Às vezes a gente não quer chatear a pessoa, e aí a gente fala alguma coisa ali para não ser muito direto, né? Irmãos, no Evangelho não costuma dar certo isso. Na palavra do Evangelho não é assim, né, irmãos? A gente precisa ser verdadeiro, ser sincero. E vamos ver o que a palavra vai nos ensinar hoje, né, irmãos? Então o texto, a partir do verso 13... Eu acho que eu vou pular um pedacinho aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó. Verso 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois o que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar sobre o templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E aí, irmãos, ele vai falando, né, muitas coisas aqui. O que dá para a gente entender, né, é que eles não discerniam nem a própria lei que eles viviam, né, ou que eles procuravam viver. E procuravam ser zelosos e cumpridores, né. Então, eles faziam diferença entre um juramento e outro. Olha, você pode jurar, você deve jurar pelo ouro do templo, porque jurar pelo templo não quer dizer nada. Mas se você jurar pelo ouro, que é o que tem valor, né? Sobre a oferta, você jura, mas sobre o altar, não faz diferença nenhuma. E o Senhor Jesus está mostrando para eles, né, que eles não sabem nem discernir os juramentos que eles fazem. E mostra para eles, né, como eles colocam valor em certas coisas, em outras coisas não. Né? E naquilo que tem mais valor, o que mais importa, eles normalmente não se importam. Né? Então ele fala, por exemplo, de coar um mosquito e engolir
um camelo, né? Então ele dá o exemplo do dízimo, né? Então, o judeu ele tem essa lei, né, de dar 10% de tudo que possui, de tudo que ganha, né? E eles eram tão minuciosos em dar o dízimo que eles separavam até a 10ª parte dos temperos, de coisas mínimas, né? Então eles faziam questão de mostrar ali que deram 10% de tudo, né? Mas a lei não consiste só em dízimo, né? Então tem a parte do amor, que em algum momento ali tem, né? Fala do amor, fala de o juízo, a misericórdia e a fé, né? Devei fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então o Senhor Jesus está dizendo para eles, olha, se vocês são verdadeiramente sinceros, verdadeiros, vocês fazem tudo. Vocês não fazem só o que convém, só o que aparece, e escondem outras coisas, né? Vocês precisam ser o quê? Sinceros, né, irmãos? Então, é uma coisa que não pode acontecer na nossa vida também, né? Vamos voltar aqui no Mateus capítulo 5. Já que ele falou de juramento, né? Eu vou ler um texto aqui, ó. Capítulo 5, verso 33. Diz assim, ó. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os seus juramentos. O que é perjurar? Perjurar é quando você faz um juramento e não cumpre com esse juramento. Então ele está dizendo, olha, na lei, lá atrás, vocês ouviram assim: não perjurarás, mas cumprirás todos os seus juramentos ao Senhor. Verso 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é procedente do maligno, do mal. Então veja, a prática da lei ensinava a jurar e falava, olha, se você jurar, você vai ter que cumprir. O que sair da sua boca como juramento, você tem que cumprir. E até hoje, né, a gente tem mania, às vezes, porque a gente tem um costume, né, é um costume, às vezes, da linguagem. É muito mais da linguagem, né? Muitas vezes a gente até fala assim, vixe. Você já viu alguém falar assim? Vixe, uns já completa, vixe Maria, né? Virgem Maria, virgem. Isso tudo é um costume que vem do catolicismo, né? Que é clamar por Maria, né? E às vezes o cristão fala essas coisas, não é nem o tema disso aqui, mas é mais para dizer que isso muitas vezes é um costume. E a pessoa fala assim, eu juro para você, né? Eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos. Não é bom a gente falar essas coisas, né, irmãos? Porque não tem nada a ver com a gente, né? Mas às vezes a pessoa fala sem pensar, é uma coisa do costume, né? Mas para o judeu não era assim. Então, eles viviam fazendo juramentos para que aquilo ali servisse como um peso para que eles, a partir daquele momento, fossem obrigados, né, a cumprir. Então, se ele jurou, então é verdade. Por quê? Porque o juramento é uma lei de Deus e ele vai cumprir. Então a pessoa fazia esse juramento, né? E na verdade, o que acontecia muitas vezes era uma hipocrisia, né, irmãos? E a palavra nos ensina que isso procede do maligno. Né? O nosso falar é o sim, sim. Falou que não é não. Falou que sim é sim. Né? E seja verdadeiro. Né? E seja verdadeiro. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, também, na prática do Evangelho, né, em 1 Coríntios. O que acontece, né, irmãos? Glória a Jesus. A palavra ela ensina a igreja, como por exemplo está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando o Senhor Jesus pega a toalha, se cinge, bota os discípulos lá preparados para serem lavados os pés, e começa a lavar os pés dos discípulos, né? E eles, não, o Pedro fala, não, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés, de maneira nenhuma, né? O Senhor não, quer dizer, o Senhor está se colocando aqui como um escravo, né, fazendo esse trabalho sujo de lavar os pés. Não. Ele não tinha entendido. E o Senhor Jesus estava falando, não, é lavar o entendimento. Lavar os pés é lavar o conhecimento. Eu lavei vocês, então vocês devem lavar uns aos outros, né? Então veja, que automaticamente o Senhor Jesus colocou
uma carga sobre nós, e a carga não é pesada, né? A palavra do Evangelho fala que o jugo de Cristo não é pesado, né? É suave, né? Mas que nós devemos lavar os pés uns dos outros, que é lavar o entendimento, né? Porque naquele texto lá ele diz, né? Um de vós não está limpo, né? Um de vós não se deixou ser lavado, mas é lavado no entendimento, que era Judas. Então ele não se arrependeu e ele foi um traidor. Ele traiu, né, o nosso Senhor Jesus. Então a palavra nos ensina a cuidar, a lavar uns. Mas como que eu vou lavar o meu irmão se eu mesmo não estou limpo? Não é? Tem outra passagem, por exemplo, que ele usa a figura do tirar um cisco do olho do teu irmão se no teu olho tem uma trave. Primeiro tira a trave do teu olho e depois você vai e tira o cisco do olho do teu irmão. Então ele está falando de julgamento, né? Por quê? Porque o judeu, ele não só julgava as questões, mas ele também aplicava o quê? A punição. Então o judeu, ele julgava a mulher adúltera e depois ele ia e apedrejava a mulher adúltera. No Evangelho, a palavra do Evangelho nos ensina a julgar tudo. Tudo que você vê, tudo que você ouve, você julga. E você deve, com certeza, julgar as atitudes do seu irmão. Mas você não deve condenar o seu irmão, né? Então, quando a gente vê as coisas erradas, a gente tem que falar. Por quê? Porque é mandamento. O Senhor Jesus falou, se eu lavei os pés de vocês, vocês devem então fazer o mesmo e lavar uns aos outros. Mandamento de Jesus. Então, quando a palavra vem dura, né, como a do sábado passado aqui, foi uma palavra bem, bem forte, né? Nós temos que entender que essa é a obrigação do pastor. É a obrigação do cooperador e também é a obrigação de cada um dos irmãos, né? Mas nós também temos que viver em sinceridade. A nossa vida não pode ser uma vida oculta. Uma vida em que você, na aparência, como faziam os fariseus, eram como um copo que é lavado por fora, mas por dentro está envenenado, né? Que é o exemplo que ele deu. Ou ser como um sepulcro caiado, que ele também, na sequência, ele diz ali, né? Que vocês são como um sepulcro caiado, que por fora são belos, né? Porque se vocês já viram uma sepultura de gente rica, né? Eles fazem, às vezes, uma construção que parece uma igreja. É até estranho, né? Dentro do cemitério ali, parece uma casa. É um sepulcro maravilhoso. Mas o que tem lá dentro do sepulcro? Tem um corpo apodrecendo ali, né? Tem um cadáver, né? Então, a palavra do Evangelho, né, o Senhor Jesus nos ensina a sermos também interiormente limpos, puros, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, onde que eu estava aqui? A gente não chegou a ler, né? Então vamos ler esse texto, irmãos, a partir do verso 1. Um exemplo, olha o que acontece aqui nessa igreja, né, irmãos? A igreja de Coríntios, verso 1. Capítulo 5, perdão, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos os entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem comete tal ação. E na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então olha que interessante, esse texto aqui, o apóstolo Paulo, se você estiver desatento, você vai achar que o apóstolo Paulo está batendo ou está repreendendo o fornicador aqui, o homem que deitou com a mulher do pai. Mas na verdade, ele está corrigindo a igreja. Ele está corrigindo a igreja, ele está falando, vocês estão ensoberbecidos, vocês estão vendo isso acontecer na cara de vocês aí, e vocês estão com ar de que está tudo bem. Está tudo bem. E não está tudo bem. Toma uma atitude. Pega esse tal aí e desliga ele do corpo. Para que ele, sendo desligado do corpo,
ele possa, que é o que ele diz aqui. Você vê que entregue a Satanás, por que é entregue a Satanás? O apóstolo Paulo quer que ele seja condenado, entregue para o diabo para ser destruído. Né? Não é isso que ele está dizendo. Verso 5, seja esse tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, desliga ele vai ser entregue, ele vai ser fora da igreja, sem Cristo, sem a comunhão, esse tal vai ser entregue aos desejos da sua carne, e ele vai se arrepender, ele vai amargar essa dor, para que ele seja salvo no Espírito, é isso que está dizendo, né? Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se houver nele o quê? Se houver nele sinceridade. Porque se esse homem sair, e ele estava ali querendo enganar todo mundo, ele vai sair para a perdição. Né? Mas veja, a intenção não é matar, não é condenar e destruir a pessoa. Mas o que não dá é para que aquela pessoa permaneça no meio da igreja naquela situação. E que a igreja continue daquele jeito. Porque o que ele vai dizer aqui na sequência? Verso 6 de novo. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja. Sejam sinceros e verdadeiros. Não deixa a igreja ser contaminada com a fornicação. E vocês deixar a coisa acontecer de qualquer maneira. Abram a boca de vocês. Porque você vê, chegou até ele o comunicado. Olha, estava vendo isso lá dentro da igreja. Mas ninguém fez. Ninguém fez nada. Então ele manda pela carta. Né? Olha, é como se eu estivesse aí, tá? E ele usa o nome de Jesus. E fala, olha, pelo nome de Jesus Cristo, tal. Desliga esse homem da igreja. Né? Verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Ou seja, não tem a comunhão. Não está certo. Não está certo vocês acharem normal uma pessoa estar envolvida em tanto pecado e estar participando da comunhão com vocês. Né? Então veja, a situação difícil. A gente já passou por isso, né? E o que aconteceu? Houve sinceridade. Irmão, está errado isso daí, muda isso daí. Vai lá e fala de novo, irmão, muda isso daí, está errado. E a pessoa continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Né? E aí aconteceu até de ter prejuízo. Né? Teve um irmão até que se desligou da obra nessa ocasião, por causa de uma situação dessa. O irmão foi lá e falou, está errado isso daí, eu não volto mais aqui enquanto não resolver essa situação. Né? Os irmãos lembram bem dessa situação aí, né, irmãos? Que é recente. E aí, enfim, não está certo falar? A palavra não ensina que tem que falar? Então, mas aí, mas se fizer, um vai ficar triste, outro vai ficar chateado. Mas, irmãos, é o que a palavra diz. E eu preciso dizer a verdade. Nós precisamos ser da verdade, né? Que é o que o texto diz. É o que a palavra nos ensina. Verso 12. Porque, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirais, pois, dentre vós a esse... Ou seja, o que está de fora não é responsabilidade de vocês, mas é o que está dentro. Lá no seu trabalho, você não vai dar pitaco na vida do casal, de alguém que está traindo o marido ou a mulher. Não é trabalho seu. Isso aí é com Deus. Mas dentro da igreja, nós temos que ser sinceros. Irmãos, essa pregação ela é uma pregação difícil de suportar. Porque muitas pessoas não querem a igreja, as igrejas que são assim. Eu já participei, né, eu era de uma religião muito grande, e tinha-se esse entendimento lá, né? Era uma coisa assim meio que de conhecimento público, né? É melhor congregar em igreja grande do que em igreja pequena, porque na igreja grande ninguém sabe da sua vida e ninguém se intromete. Alguém já ouviu isso? Não é assim que acontece?
E nós, irmãos, é o contrário. O nosso entendimento é melhor que eu conheça a todos, que todos me conheçam. Saibam que está na minha casa, conheçam os meus erros, saibam as minhas fraquezas, entendam aonde está o meu pecado ou a minha fraqueza, né? Porque assim eles podem cuidar de mim, para que eu não me perca, para que eu não leve a vida de forma desenfreada, né? No capítulo 11, ele até usa um texto aqui, ó. No verso 17. Então, o texto aqui, eu quero usar mais o texto, né? Porque no contexto, ele está falando de ceia, mas esse pedacinho desse texto aqui, ele tem um entendimento que vem a calhar nesse momento. Ó. Verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Está vendo o que ele está querendo dizer? Então, tem aqui o fato, né, de haver entre eles ali umas panelinhas, né, estavam fazendo uma panelinha ali dentro da igreja, né? Ele fala, mas até importa que entre vós haja esse tipo de coisa, dissensões. Por quê? Porque quando acontece isso, vai se manifestar o sincero vai falar. O sincero vai ver o erro, vai abrir a boca e vai falar. Vai manifestar o que está errado, para que seja corrigido, né? Para que o sincero se manifeste entre vós. Verso 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E aí ele está no assunto da ceia. Mas essa parte, né, que ele usa aqui de exemplo, é uma realidade. Né? Porque, de fato, irmão, nós vamos errar. De fato, todos nós vamos errar. Mas o que não dá é todo mundo ficar calado. O que não dá é a gente esconder. E a gente, para não ter nenhum tipo de desentendimento, né, a gente se abster. Então, a palavra nos ensina isso. Glória a Jesus. E eu vou dizer para os irmãos, eu sempre tive dificuldade. Eu sempre preferi ficar calado, a vida inteira. Então, quando eu cheguei na igreja, eu fui aprender com os irmãos. E até hoje eu tenho que lutar. Porque muitas vezes eu tenho dificuldade de falar. Tenho dificuldade de ser direto. Né, irmãos? E às vezes a gente quer ficar rodeando para falar, rodeando, amenizando. E a gente já percebeu, e a gente já sofreu muito com isso. Né, irmãos? Então, eu também preciso muito aprender, né? Aprender muito mais com os irmãos nesse sentido. Né? Por quê? Porque realmente é difícil, muitas vezes, a gente chegar e apontar o erro, e mostrar que está errado. E tudo isso com amor, né? E tudo isso com graça. É assim que tem que ser, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, tem até um texto aqui em Tito. Vou usar um exemplo aqui. Capítulo 2. Tito... apóstolo Paulo está ensinando Tito, né? Está dando algumas instruções para que ele, por onde ele passasse, né, ele tivesse essa conduta. E aí ele separa em algumas classes aqui. Ele fala dos velhos, ele fala das mulheres idosas. Né? E aqui no verso 6 do capítulo 2, ele vai falar dos jovens. Diz assim, ó. Tito, capítulo 2, verso 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então, o quão é difícil um jovem, né, o jovem não se parecer com outro jovem. O jovem na escola não falar gíria. O jovem na escola não concordar com injustiça, com malícia.
não participar de conversas inapropriadas. Por quê? Porque automaticamente ele é julgado. O cristão, o jovem cristão, ele tem uma luta muito grande na escola, na faculdade, na roda dos colegas, porque normalmente o respeito é lá embaixo, né? Tem muito pouco respeito. Os mais velhos já normalmente percebem quando a pessoa é cristã, alguns mais endemoniados não, mas na maioria das vezes eles procuram respeitar o cristão. Ele é cristão, então vamos mudar de assunto, né? Vamos falar desse assunto agora. E evitam, né, algum tipo de conversa na frente do cristão. Mas normalmente o jovem não é assim. E muitas vezes o jovem, para não ficar evidente ali, ele se envergonha de dizer que é cristão. E ele passa o quê? A cantar conforme a banda está tocando ali. Na escola, no trabalho, sei lá, no lugar onde ele estiver. Só para agradar os outros ali, ele esconde a fé dele. Então, irmãos, não dá para ser assim, né? Então, a pessoa vai ficar envergonhada na hora, mas você vai falar, opa, esse assunto aí comigo não. Opa, não quero ver isso aí. Então, aconteceu muitas vezes no meu trabalho, né? A gente estava tomando café ali, e estava ali aquele monte de profissionais ali, tudo gente bem qualificada, fala vários idiomas, né? Aí um pega o celular e vai mostrar alguma coisa ali de prostituição, de malícia, de pornografia. E eu estou ali no meio. Não quero ver não. Não me mostra isso aí não quero ver não. A pessoa fica toda desconcertada ali na hora, porque ela não espera aquilo ali, né? Uma coisa que não está preparada, porque normalmente as pessoas vão lá, olham, dá uma disfarçada, não fala nada, né? Mas nós temos que fazer o quê? Tem que falar, não, eu não vejo isso daí. Não me mostra mais isso aí não, né? Então, eu aprendi muito com os irmãos. Porque no passado não era assim, né? No passado não era assim. Até uma vez eu cometi não vou dizer que foi uma gafe, né? Mas eu não estava preparado, eu não estava esperando aquilo, né? Fui fazer um serviço na casa de um homem. Cheguei lá, ele estava sentadão no sofá, tomando uma cerveja. Senta aqui comigo, Denis, antes de você começar a fazer o serviço, toma uma comigo. Não, eu não bebo, obrigado. Vou aceitar uma água só, mas eu não... Mas por que você não bebe? Porque eu sou cristão. Eu também sou, e daí? Né? Então, eu sou cristão e não bebo, então se você bebe, você não é cristão. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer para ele. Quis dizer não foi o que eu quis dizer, mas foi o que eu disse. Né, irmãos? Então, naquela hora eu fiquei sem palavras, mas eu disse o que saiu ali na hora, né, irmãos? Eu sou cristão, não bebo. Então a situação ficou meio difícil ali, mas eu tive que dizer, né, irmãos? Ou eu ia sentar com ele e ia beber. Ou por que você não bebe? Porque eu não gosto de cerveja? Porque eu não gosto de cerveja? Eu prefiro refrigerante, prefiro água. Não, eu gostava de cerveja, irmãos. No calor, assim, tomava umas geladas, gostava mesmo, tinha sempre na minha casa, né? Mas hoje eu entendo que não convém mais para a minha vida. Então eu não bebo mais porque eu sou cristão. Eu entendo que não faz bem para mim, não convém para mim. Agora, se me dá vontade de beber, às vezes, se eu olhar, talvez me dê vontade de beber, sim. Né? Não vou mentir para os irmãos, não. Então, irmãos, glória a Jesus. Né? Então, é um exemplo, né, a mais aqui. E aí, só para a gente concluir aquela história daquele homem, né? Segundo aos Coríntios, irmãos. Carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 2. Eu estava lendo o capítulo 1 também hoje, mas é um texto tão difícil de entender. Mas ele está no capítulo 1 conversando com os irmãos de Corinto aqui, e dizendo para eles, né? Ele estava ali preocupado com como eles iriam compreender a atitude dele, a atitude de Paulo, né? Na carta que ele tinha escrito. E querendo dizer para eles, olha, o que eu faço por vocês, né? O que eu faço por vocês é para que vocês sejam edificados. E a minha glória é que vocês sejam aperfeiçoados. Que o meu trabalho, a minha ministração do evangelho, tenha fruto. Esse é meu objetivo. Né? E eu estava muito preocupado que vocês estivessem tristes comigo. Que vocês estivessem magoados comigo. Né? Porque o meu objetivo não é esse. Né? E aqui, no capítulo 2,
O horário já foi. Verso 1. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque... Vocês acharam, irmãos? Acharam, né? Verso 2. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de vós, é de todos vós. Olha, irmãos, pela tradução aqui é meio difícil de entender, né? Mas o que dá para entender é que ele tinha decidido, olha, eu não vou voltar lá se eles estiverem tristes comigo. Não vou voltar lá, né? Mas aí ele vai dizer na sequência, né, ó. Verso 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Então o que ele está querendo dizer? Eu falei coisas que poderiam sim entristecer vocês, mas não era esse o objetivo. Pelo contrário, o meu papel é um papel que demonstra o amor que eu tenho por vocês. Então, a igreja, quando ela é sincera, porque é assim que a gente trata o nosso filho. Você com o seu filho, você não fica rodeando para falar alguma coisa para ele, porque vai chatear ele. Você fala na lata. Às vezes você até extrapola, né? Porque você tem autoridade, você tem força, você tem domínio, responsabilidade pela criança. Então você vai e tome e fala mesmo, bem falado, né? Mas isso é falta de amor? Não é, pelo contrário, é amor o mais explícito e mais puro possível. E quando a gente está numa igreja, a gente está entre família, né? Então, as coisas que nós falamos, às vezes um para o outro, é claro que a gente não tem que ser, irmãos, insensato, né? A partir de agora começar a não ter filtro, né? É claro que existe a necessidade de ter o respeito, a educação, procurar a melhor forma de falar, mas tem que falar, né? Ó, vamos continuar lendo. Por quê? Verso 5. Por quê? Se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso eu vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito. E aí ele vai para outro caminho aqui, né? Então, irmãos, ele faz lembrar o fato lá, né, que ocorreu lá na primeira carta, né, irmãos? Então, ele toma esse assunto de novo como um exemplo e fala para eles, olha, vocês devem amar, demonstrar o amor que vocês têm por ele, porque isso é amor. Mostrar que isso é preocupação. Não é dar um pé na bunda da pessoa, ó, você não serve para andar no nosso meio, e odiar a pessoa e querer o mal da pessoa. Não. Ó, desse jeito não dá, a gente já falou 1000 vezes, não dá. Não é? Desse jeito você vai mergulhar no lago de fogo. Não é? E desse jeito não dá para você andar com a gente. Não tem condição. Irmãos, não estou falando que alguém está nessa condição aqui, não estou dizendo isso, né, irmãos? Mas é o exemplo, né? E a gente já teve um exemplo no passado, né? Mais de um, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, eu vou ler mais um texto para finalizar, irmãos. Filipenses. É um texto bem curtinho. Capítulo 1. Esse assunto é um assunto que daria para falar bastante dele, né? É um assunto mais complicado, mas o tempo é curto, né, irmãos? Vamos ler a partir do verso 9. Ele está falando da oração dele, né? O apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 1, verso 9. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais,
E mais, em ciência e em todo o conhecimento. Então, no que o amor deles tem que ser acrescido? Em ciência, em todo? Então, que amor que é esse, irmãos? Que amor é esse que tem ciência e tem conhecimento? Não é sentimento, né? Eu não vou falar, porque se eu falar, ele vai ficar magoado comigo. Porque se eu tocar nesse assunto aqui, fulano de tal não vai gostar, porque tem um probleminha ali e vai ficar exposto, não vou falar, né? Não é isso. Então, a gente percebe que o amor é entendimento. Então, ele está explicando que ele orava pelos irmãos, né? Eu oro por vocês para que o amor de vocês cresça em conhecimento e em ciência. Para quê? Verso 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que quando a gente conhece a verdade, quando a gente sabe o que é certo, né, irmãos, aí a gente tem condições de operar o verdadeiro amor pela verdade, porque a verdade é o amor. A palavra do Evangelho é a verdade. Você falar a verdade, você cuidar de um irmão, mostrando para ele mais precisamente o caminho, é você amar esse irmão. Né, irmãos? Porque tem muita pessoa que fala assim, não, eu gosto do fulano porque o fulano é sincero. Eu gosto do ciclano porque o ciclano é sincero. Né? Ele fala assim, olha, eu não vou para a igreja porque por causa disso, por causa daquilo outro. Né? Mas eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? É um sincero condenado, irmão. Ele está sinceramente condenado. Sinceramente condenado. Sinceramente perdido. Né, irmãos? Então, quando a pessoa tem o conhecimento da verdade, ela pode tomar a decisão dela, se ela quer verdade ou não. Se ela quer seguir com Cristo ou não. O que não dá é a pessoa ficar fazendo um jeitinho. Né? Eu quero a salvação, mas eu não quero andar no caminho da verdade. Então eu vou ficar... E essa pessoa vai ficar exposta, ela tem que ficar exposta. No nosso meio ela tem que ficar. Nós temos que expor com amor, né? Com graça. Não é isso? Então, irmãos, a verdade nos liberta, né, irmãos? E pode ter certeza, irmãos, se você chegou ao conhecimento da verdade, é porque havia sinceridade. Então, você é sincero. Sincero com você mesmo, sincero com Deus, com aquilo que você aprendeu. Começa a aparecer um conteúdo, você começa a ler, e começa a entender, opa, peraí, isso aqui está errado o que eu estou vivendo. Isso aqui que eu aprendi está errado. E aí você começa a ir atrás, e Deus vai te mostra, e você é liberto da mentira. Então, a sinceridade, ela salva. Agora, muitas pessoas, elas são constrangidas com a verdade. Elas não procuraram a verdade. As pessoas caem dentro da igreja porque estão procurando uma solução para as suas causas pessoais, para resolver os seus problemas. E se deparam com a verdade. E muitas vezes são constrangidas, porque não querem deixar aparecer. Eu sei que ali é o caminho da verdade, mas eu quero o pecado, eu quero as trevas, eu quero aproveitar desse mundo. E aí a pessoa fica o quê? Se esquivando e não vive em sinceridade. Né, irmãos? Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, irmãos, não tem jeito, vai ficar exposto. Não tem como, vai ficar exposto. Né? Dentro da igreja tem que ficar. E para nós que somos da verdade e sinceros, toda vez que alguma coisa aparece, alguma coisa na nossa vida fica exposta pelo conhecimento, pela ciência, o Evangelho te revela, vai te trazer tristeza. Vai te trazer, sem dúvida nenhuma, tristeza, mas para o arrependimento. Vai gerar fruto, transformação, e você vai ser, a partir dali, uma pessoa melhor. Não é? Em Cristo Jesus, na estatura de Cristo. Né? Amém, irmãos?